Muito bem, vou passar a pergunta aqui da Marisa. Antes, o comentário do seu Cristal falou que ele dorme assistindo Star Trek antes, para condicionar a alma, mandar para ir para o... Quem é? Eu sou Cristal que falou isso. Olha, eu sou Cristal, você é fã do Star Trek, Star é da Trek. mesma colônia espiritual nossa, porque, cara, como eu adoro Star Trek. Eu cresci vendo Star Trek, né, na TV na época, e eu tenho todas as fases, a fase do Kirk com o Spock ou McCoy, a clássica, eu tenho tudo em DVD, em Blu-ray, cara. Eu tenho o Next Generation, que é a turma do Picard, do Riker, do Wolf. Tenho logo depois a Deep Space Nine, que eu adoro também. Depois a Voyager. Depois a outra fase que teve com o Steve Bakula. E agora tem duas que estão passando, né? Uma com a época do Capitão Pike, que é 10 anos antes do Kirk, e a outra com aquela atriz morena muito bonita que está fazendo o Star Trek no futuro. Então eu acompanho, cara, eu assim como vocês, eu adoro série de ficção científica. Eu cresci assistindo Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, National Kid, depois na década de 70, Ultraman e Ultra Seven. Eu cresci vendo, cara, o National Kid contra os Incas venusianos, nossa, o Beto também, os seres abissais. Eu lembro disso até hoje. E também eu gosto muito do Star Wars, né? Todos os filmes também eu tenho. Tem uma série que eu gosto muito, que é o Stargate SG-1, e os derivados dela, que eu adoro, uma série que teve 10 anos, tem tudo em Blu-ray, posso te emprestar, mas você vai ter que ir devolvendo rápido, porque aquilo ali é tesouro. Cara, quantas séries de ficção científica a gente assistiu e gosta aí em geral. Olha, de vez em quando eu pego, assisto os Star Trek de novo, o Stargate novamente, daí vai. Maratona. O Beto, né, o Luiz Roberto Matos, ele também adora a série em si e também o National Kid. O Luiz falou, Roberto, amigo nosso, autor do Sanacão, um abraço pro Luiz Roberto, lá em Salvador. Nós pegamos o Jaspion, né, que é um pouquinho mais recente. Né? Olha, eu não queria falar não, viu? Mas tá aqui o Léo, o Márcio. Esse pessoal é a geração Xuxa. Vamos lá. Por falar... E eu vou retornar a Portugal em maio. E aí, além de Lisboa, eu vou fazer uma palestra na cidade do Porto, aí vou encontrar com o Helder lá, vou conhecê-lo finalmente, viu, Helder? E daí do Porto, eu vou para Bruxelas, na Bélgica, de novo, e a novidade, provavelmente de Bruxelas eu estou indo para Londres. Tem um convite para Dublin, na Irlanda, mas não sei se vai dar tempo de fazer. Brasileiro lá, tem bastante brasileiro lá. É o seguinte, o que mudou, Samuel, o advento da internet em geral, ele abriu a informação, democratizou, expandiu. Durante a pandemia, muita gente que não buscava temática espiritual alguma, preso dentro de casa, começou a pesquisar na internet um monte de coisa, deu um boom de interesse e curiosidade em geral no mundo inteiro sobre a temática espiritual, principalmente no Brasil, onde isso é um pouco mais amplo do que em Portugal, né, que Portugal mais conservadora, mais tradicional, enquanto que o Brasil, um país enorme, uma população enorme também, a pandemia, por exemplo, trouxe uma coisa que são os podcasts, que na verdade são os programas de rádio antigo agora, aqui pelo YouTube, né? Então isso ampliou muito o acesso à informação. Isso é bom, porque sempre abrindo é melhor. Mas a parte ruim, Samuel, uma coisa é você entrar na internet com um grupo que estuda aquilo e aprofundar. Outra coisa é você entrar com 1000 pessoas perguntando, sair do corpo é perigoso? Um espírito pode entrar no teu corpo? O que é chakra? Então, é muito mais complicado explicar, porque está muito aberto, enquanto que antes você tinha nichos, grupos que estudavam. Então, tem um lado bom e ruim. Lado bom, democratizou a informação. Ruim, entrou muita gente que não tem infraestrutura anterior para poder debater esses temas. E aí a gente vê muita confusão na internet, porque muita gente começou a fazer também podcast sem ter uma infraestrutura de informação para falar daquele tema que ela gosta. É legal porque vão surgindo muitas pessoas, mas no meio do bolo todo vai surgindo muita desinformação, por falta de visão de conjunto, ainda mais num tema desse, que é a saída do corpo. Lá na década de 80 e 90, Samuel, aqui no Brasil, você entrava numa livraria, você encontrava diversos livros de saídas do corpo, de chakras, né? As pessoas corriam mais atrás do livro físico. Com o advento da internet, as pessoas deixaram de pegar o livro físico e acham que na internet ela vai achar tudo. E não dá, você precisa dos livros básicos para poder aprofundar. Isso é ruim, porque a pessoa não valoriza tanta informação. Tem tanta informação espalhada
que ela agora não valoriza a informação mais especializada numa obra séria. Naquela época se valorizava muito o livro, e era mais gente focada. Hoje está mais aberto. Quer dizer, tem vantagens e desvantagens em relação à pergunta que ele fez. Em Portugal, quando eu estive lá em setembro, tinham 180 pessoas na palestra que eu fiz em Lisboa e 180 num curso que era sobre chakras e bioenergia. E foi gente lá, inicialmente, eu achei que iria mais os brasileiros, mas 70% eram de portugueses, mostrando que também lá, depois da pandemia, a informação abriu muito. E aí vieram brasileiros de Londres, Madrid, Paris, foi um encontro incrível em Lisboa, gente ali reunida, e mais os portugueses. Lisboa, por exemplo, está cheia de brasileiros lá, a cidade está linda, modernizada, desde que a Portugal entrou no mercado comum europeu, desenvolveu bastante. Eu adorei Lisboa. Porto, eu não conheço, me dizem que é muito bonito. O Helder vai ser meu cicerone lá, quando eu for lá para conhecer. E o Helder adora Pink Floyd, ele é fã do David Gilmour, o guitarrista igual a gente, né? Então, vai ser legal encontrar com ele lá. A partir de maio, então, né? Em maio, eu não tenho a data exata ainda, mas no meio de maio, 24, 25, 26, eu vou estar por lá. Fica atento aí ao Instagram que está aparecendo aqui, ó, Wagner Deloy Borges, lá no Instagram, é sempre atualizado em relação às datas internacionais também, cursos presenciais também do Wagner aqui em São Paulo. Vamos às perguntas que o Diego selecionou. Vamos aqui pela sequência que ele trouxe aqui para nós perguntarmos. O Arthur Brito. Wagner, até que dimensão você esteve em projeção astral? É a pergunta do Arthur. Essa confusão de dimensão com plano, todo mundo faz. Eu fiz um programa recente, lá no podcast que eu tenho, no Projeto Farol, levei o Marcos Vanho para falar, porque ele entende bem de física. É o seguinte, ao vivo, eu vi aqui. Dimensões é um conceito, por exemplo, universos paralelos. São dimensões tão físicas quanto essa. Não tem nada a ver com a saída do corpo. Então, na hora que você sai do corpo, você passa para um outro plano de manifestação que tem vários subplanos, mas o pessoal antigamente confundia, chamando o plano astral de quarta dimensão. Então, daí vem essa confusão. Então, o que ele está perguntando, até que plano eu já fui. E existe o plano astral com vários subníveis, desde níveis mais próximos, médios e avançados. Nos níveis mais densos, aquelas coisas mais escuras, pesadas. Nível médio, aquelas cidades astrais. Nível mais avançado, os seres são forma de energia, já nem apresenta formato humanoide. Ao passar para outro plano acima do astral, o plano mental, desaparece tempo e espaço, porque o corpo mental não tem essas limitações. Aliás, a palavra corpo para a mente, ela não é apropriada. Então, eu tive experiência de plano mental e várias experiências no plano astral em vários subplanos, tá? E outra, muita gente teve experiência, às vezes, no nível alto do plano astral, achava que era plano búdico, confundiu tudo. Porque o próprio plano mental, uma experiência ali, você já não tem parâmetro, ainda mais algo além, você não tem nomenclatura. E as projeções no plano mental são bem mais raras. No meu livro, Viagem Espiritual, eu narro uma delas bem grande, mas tem outros autores, Valdo Vieira narrou, Robert Alan Monroe narrou saídas, e outros autores da literatura clássica de saída do corpo, tá? Mas o mais importante não é quantos planos você foi, é qual é a qualidade do que você aprendeu com tudo isso, porque às vezes você vai num plano extrafísico pesado e aprendeu mais do que numa projeção num plano mais avançado, porque você interagiu com outra pessoa e ajudou. Então isso é muito relativo. Segunda pergunta que o Diego selecionou, a do Tiago Arantes. Já viu Wagner falar do relato de um Exu caveira no cemitério e outro que trabalha nos arredores? Eu gostaria de saber se ele tem algum outro relato sobre Exu. Tem um monte, mas aqui para contar hoje não dá, porque, inclusive, eu estava fazendo outro podcast na quinta-feira, lá no Isto Não É Podcast. Eu contei essa história do Exu Caveira na porta do cemitério. Então, é uma coisa que eu já contei várias vezes. Tem outras experiências com Exus, principalmente com resgate de suicidas. Mas hoje aqui para contar, não vai dar tempo de a gente responder as outras perguntas. Quinta-feira foi com o Jordelei, inclusive o Jordelei está chegando. O Jordelei estava comigo lá, foi uma dobradinha muito boa lá, foi muito bacana, e daqui a pouco vai estar aí também. Que legal. Carlos Klein, eu gosto muito das elucidações de Mestre Ramatiz, adoro suas obras. Quais biografias você indica, Wagner,
da parte técnica de projeção? Olha, na literatura do Ramatiz não tem muita coisa. Na literatura clássica, psicografada pelo Hercílio Mais. Por exemplo, o livro Elucidações do Além, as últimas partes são capítulos sobre prana, chakras do pretérico, ajuda a entender. Tem um livro que é A Sobrevivência do Espírito. Um dos capítulos fala da memória dos sonhos e das vidas passadas. E ali o Ramatiz acaba tocando na questão da saída do corpo. É um capítulo dentro do livro Sobrevivência do Espírito. O Magia de Redenção, um dos melhores livros ali, para quem quiser entender os mecanismos energéticos da magia, e tantos outros livros. Acontece que eu adoro o trabalho do Ramatiz, e comecei a ver o Ramatiz na década de 80. Eu estava na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. O Sebastião Carvalho, que no Rio de Janeiro foi um dos principais divulgadores do trabalho do Ramatiz, né? Participava dessas reuniões também. Ele morava no bairro da Penha. Então, eu tinha naquela época 21 anos, em 1982. Estávamos numa sessão de desobsessão. No meio da sessão apareceu o rosto do Ramatiz assim na minha frente, olhando de frente. Foi um segundo, sumiu. Eu falei, cara, como estava no meio da reunião, eu falei, porra, será que foi ele mesmo ou é uma forma mental? Porque eu adoro a literatura dele, estou lendo aqui. Perto do final da reunião, novamente o rosto dele me olhando serenamente, demorou um pouco mais, diluiu. Eu não tinha falado para ninguém, a reunião ainda estava rolando. Quando termina a reunião, o Joel, que era um médium, um amigo meu, o maior médium de psicofonia que eu já vi, maravilhoso, acopla um dos mentores da casa que diz assim, pela mediunidade do Joel: queremos agradecer hoje a visita especial do Espírito Ramatiz. Eu não tinha falado para ninguém. Então, aquilo chancelou para mim. Com o passar do tempo, nas saídas do corpo, eu comecei a ver o Ramatiz. Acontece que o Ramatiz tem um grupo de mentores que trabalham com ele. E ele destacou um desses mentores chamado Rama. Rama, em homenagem ao grande Rama do Ramayana, muitos yogis tomaram o nome de Rama. Esse Rama passou a me acompanhar e ele era o elo com as orientações da Fraternidade da Cruz do Triângulo. Então, eu conheço bem toda essa parte. E aí, no livro Viagem Espiritual, o primeiro que eu lancei, tem várias mensagens do Rama e algumas do Ramatiz. Na época, o pessoal que gostava do Ramatiz achava que só o Hercílio Mais poderia pegar algo dele. Só que o tempo mostrou que outros médios foram, o espírito não tem dono, ele pode se manifestar. Agora, tem alguns casos em que o espírito tem a ligação com aquele médium muito específica e existem senhas de acesso entre ambos, e um terceiro não vai conseguir acessar daquela forma. E acontece que as mensagens que eu estava captando eram de saídas do corpo, coisa que não estava abordada tanto na obra anterior. Depois outros médios passaram a falar nisso também. Então o Ramatiz, também sou fã, tá? Eu acho que o melhor livro dele é o Elucidações do Além. Esse livro é muito legal e eu gosto muito do Magia de Redenção também. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.